E aí galera, já imaginou seus heróis favoritos da DC no modo Overpower total? Hoje a gente vai ver as 7 formas mais poderosas que esses ícones já tiveram nos quadrinhos. Segura firme, porque o nível de poder aqui é absurdo. Superman Prime 1 milhão. Esse não é o Superman que você conhece. Uma das versões mais insanas e poderosas do Superman, já criadas nos quadrinhos da DC. Ele é basicamente o Superman ultra turbinado do futuro, quase um deus cósmico. Aqui vai um resumo da história e dos poderes dele. O Superman Prime 1 million apareceu na saga DC 1 Million, 1988, escrita por Grant Morrison. Essa saga mostra como seria o universo DC no século 853. Sim, no ano 85.300. Lá, a Liga da Justiça do Futuro visita o presente e rola um caos temporal. A história dele é mais ou menos assim. Após ver todos os seus amigos e entes queridos morrerem, como Lois Lane, Superman decide se afastar da Terra e do mundo. Ele viaja pelo universo por milhares de anos, adquirindo conhecimento, enfrentando ameaças cósmicas e evoluindo tanto mental quanto espiritualmente. Por fim, ele entra no Sol amarelo da Terra e fica lá por 15 mil anos, absorvendo energia solar até se tornar quase um ser divino. Depois desse tempo todo, ele volta como o Superman Prime 1 million, mais poderoso do que nunca. Ele até cria uma nova dinastia de Superman, junto com descendentes de humanos e kryptonianos. Poderes do Superman Prime 1 million. Ele é considerado uma das versões mais overpowered de todos os tempos. Dá uma olhada nos poderes dele. Força solar ilimitada, 15 mil anos absorvendo energia solar direto no núcleo do Sol. Resultado? Poder quase infinito, imortalidade. Ele basicamente deixou de envelhecer. Nada o afeta com o passar do tempo. Todos os poderes clássicos do Superman, só que num nível absurdo. Super força, super velocidade, invulnerabilidade, visão de calor, sopro congelante, etc. Onipresença quase divina. Ele pode estar em múltiplos lugares ao mesmo tempo. Criação de vida. Ele consegue manipular matéria, criar vida e até realidades alternativas. Velocidade além da luz, capaz de cruzar galáxias em segundos, rivalizando até com o Flash no seu auge. Consciência cósmica. Entende o universo em níveis que a gente nem consegue imaginar. Ah, e ele ainda carrega um anel da tropa dos Lanternas Verdes, como se já não fosse apelão o bastante. Não ouse pular esse vídeo, o final é tão bom que até minha avó largou a novela pra assistir. Fica até o fim ou vai sonhar com esse final perdido pra sempre. Flash, God of Death, uma versão insana e sombria do Barry Allen, que apareceu nos quadrinhos da DC, mais precisamente durante o evento Dark Knights Death Metal, Noites de Trevas Death Metal, que foi uma sequência de Dark Knights Metal. Quem é o Flash? Deus da Morte. É uma versão corrompida e poderosa do Barry Allen que aparece em um dos universos sombrios do multiverso das trevas da DC. Ele surge como parte dos exércitos do vilão Batman Who Laughs, uma fusão maligna entre Batman e Coringa. Neste universo sombrio, Barry Allen é corrompido por forças das trevas e se torna um ser de pura destruição, uma espécie de ceifador velocista. Ele é conhecido como Deus da Morte porque sua conexão com a força de aceleração, Speed Force, foi distorcida e pervertida, transformando-o numa entidade da morte. Ele usa essa velocidade para matar e espalhar destruição em nome do Batman que ri. Características marcantes: visual Dark Zera. Imagine o Flash com um traje totalmente sinistro, preto e vermelho, com elementos que lembram a morte em pessoa, às vezes até com uma foice de energia, poderes sombrios. Ele ainda tem acesso à força de aceleração, mas agora ela é instável e ligada à entropia e à morte. Cada passo dele pode literalmente corroer a realidade ou causar envelhecimento acelerado, sem piedade. Diferente do Barry que a gente conhece, esse aqui não tem compaixão, ele é um servo do caos. Onde ele aparece? O Flash, Deus da Morte, é mais uma daquelas criações do multiverso das trevas, uma linha de realidades alternativas distorcidas onde tudo deu errado. Essas versões aparecem como parte do exército dos Cavaleiros das Trevas, versões alternativas do Batman fundidas com outros heróis. Apesar de ele não ter uma história solo muito longa, ele aparece em coletâneas e especiais que fazem parte do evento Death Metal, como Dark Knights, Death Metal, Speed Metal, Dark Knights, Death Metal número 3 e outros tie-ins. Curiosidade, na edição Speed Metal, a luta principal não é exatamente contra o God of Death, mas vemos Barry Allen, Wally West e Jay Garrick fugindo das forças das trevas, incluindo velocistas corrompidos. A história é cheia de simbolismo sobre legado, sacrifício e esperança. E o Flash, God of Death, representa o oposto disso, a perda total da humanidade do velocista. Pera aí, pausa no multiverso rapidão. Tá curtindo ou tá mais perdido que o Flash nas linhas do tempo, mano? Se tiver curtindo, fortalece no like aí, que ajuda mais do que a liga reunida em final de arco. E se não tiver gostando ainda, calma, às vezes o vídeo começa meio Thor 2, mas termina nível Soldado Invernal. Nerdzada. Você já viu o dia que o Batman virou praticamente um deus nas HQs? Não tô falando de armadura bolada nem kryptonita, tô falando de poder cósmico de verdade. Isso rolou quando o morcegão sentou na cadeira de Mobius. Bora entender essa brisa de multiverso e poder absoluto. O que é a cadeira de Mobius?
Pra quem não manja, a cadeira de Mobius é tipo o Wi-Fi cósmico dos novos deuses. Foi criada pelo Metron, e quem senta nela acessa todo o conhecimento do universo. Tipo, imagina o Batman com todo o Google, o ChatGPT e os arquivos secretos da DC direto no cérebro. Insano, né? Como o Batman conseguiu isso? Isso rolou na saga Darkseid War. O bagulho tava pegando fogo entre o Darkseid e o Anti-Monitor, tipo guerra civil, só que nível destruição universal. No meio da treta, o Batman e o Lanterna Verde tiram o Metron da cadeira e, adivinha quem senta? O Batman, claro. O Batman vira um deus do conhecimento. Assim que ele senta, ele já manda a braba. Quem matou meus pais? A cadeira responde. Qual o verdadeiro nome do Coringa? A cadeira responde que existem 3 Coringas diferentes. O Bruce fica bolado e a partir daí ele começa a ver tudo, prever tudo, entender tudo, tipo um Dr. Manhattan, só que com capa preta e voz grossa. Quase virou vilão. Ele tenta salvar Gotham usando a mente, tipo controlando a cidade que nem marionete. A Liga começa a achar que ele tá ficando perigoso. O Batman começa a pensar que só ele pode decidir o que é certo ou errado, porque agora ele sabe de tudo. Brabo, mas também sinistro. Mas no fim, o Batman é o Batman. Ele percebe que esse poder pode acabar corrompendo tudo que ele acredita e larga a cadeira. Foi uma das versões mais poderosas dele, sem dúvida. A mais inteligente, com certeza. Mas o Batman mesmo é o que luta, sangra e vence sem precisar virar Deus. E aí, tu acha que o Batman com a cadeira de Mobius é a versão mais insana dele ou tem outras mais brabas? Comenta aí e não esquece de deixar o like, senão vou sentar na cadeira e descobrir onde tu mora. Lord Shazam, ou Shazam possuído, a versão mais insana do herói. Essa versão aparece nos quadrinhos do Injustice Gods Among Us, que é basicamente quando o Superman fica doido, porque o Coringa matou Lois Lane e resolve virar o dono do mundo. Mas e o Shazam? Ele tá lá, de boa, querendo ajudar. Até que a treta pega fogo e ele começa a tomar decisões cada vez mais tensas. Só que tem uma versão ainda mais doida que essa. Shazam com os poderes dos 7 pecados capitais. Sim, teve uma história chamada The Trials of Shazam e também umas maluquices no Darkseid War, onde o Shazam deixa de ter os poderes dos deuses clássicos e pega poderes de entidades mais bizarras e sombrias. Olha só a nova gangue de onde ele suga os poderes. S. Siva, uma entidade do caos dos novos deuses. H. Haron Meir, deus marciano do fogo e alma. A. Anapel, entidade antiga, obscura e sombria. Z. Zonus, também conhecido como Yuga Khan, pai de Darkseid. A. Santate, espírito da impulsividade e destruição. M. Mamaragan, o verdadeiro mago Shazam, ou seja, ele larga os deuses do bem e cola com os deuses do caos, destruição e treta. Essa versão aparece nos Novos 52, em Justice League Darkseid War, Shazam número 1, 2015. O que essa versão tem de tão absurda? Ele fica com poderes místicos praticamente ilimitados, controla magia de nível universal, aguenta pancada de entidades tipo o Darkseid, vira um tipo de avatar da própria fúria dos deuses caóticos e continua sendo um adolescente no corpo de um tanque de guerra mágico. Resumo nível insano. Imagina o Shazam com o poder de 6 deuses do mal, cara de maluco, e sem ninguém segurando ele. É tipo se o Goku usasse magia, trocasse o Kamehameha por trovão e curtisse invocar demônio no meio da luta. Mano, olha, eu sei que até agora essa lista tá parecendo seleção de chefão final de game da DC, mas calma aí, respira, toma uma água, dá uma olhada se o Batman não tá te vigiando aí do telhado, porque daqui pra frente o negócio fica maluco. Tipo, o próximo herói é tão forte que se ele espirrar, o multiverso reinicia, e se ele ficar bravo, nem o Flash correndo com 5 cafés resolve. E sim, eu revisei essa lista mais vezes do que o Barry bagunçou a linha do tempo, então pode confiar. A ascensão de Hal Jordan como o Spectre. Antes dessa saga, Hal Jordan tinha se tornado o vilão Parallax, destruído a tropa dos Lanternas Verdes e causado o evento Zero Hour. Depois, ele se sacrificou para reacender o sol em Final Night, um ato de redenção. O que acontece em Day of Judgment 1, o inferno se solta na Terra, um anjo caído chamado Asmodel, um ex-serafim, se junta ao demônio Neron, e juntos eles tomam posse do espectro, que estava sem hospedeiro. Com isso, o espectro enlouquece, começa a destruir o mundo com fogo infernal e ameaça apagar tudo. A Liga da Justiça entra em ação, a galera percebe que precisa encontrar um novo hospedeiro pro espectro, um que seja forte, mas com senso de justiça. John Constantine, Dr. Fate, Sentinel, o Alan Scott e outros mágicos da DC tentam controlar a treta sobrenatural. 3. Surge Hal Jordan. Enquanto os heróis lutam, a alma de Hal Jordan aparece no purgatório. Ele está buscando redenção por tudo que fez como Parallax. Os heróis percebem que ele é o candidato perfeito para se unir ao espectro, pois quer usar o poder para o bem, não pela vingança. 4. A fusão Hal aceita se tornar o novo hospedeiro do espírito da vingança. O espectro, que é praticamente um avatar da ira de Deus, se funde
funde com ele e nasce uma nova versão, Hal Jordan, o Spectre da Redenção. Ao contrário dos antigos Spectres, que buscavam punição, Hal tenta guiar o poder para dar às almas uma segunda chance. Consequência, essa versão do Hal como Spectre continua por um tempo em outras HQs, como The Spectre, 2001 a 2003. Série solo com Hal, tentando equilibrar poder divino com sua humanidade. Ele também ajuda em eventos sobrenaturais, mas sempre com essa pegada de redenção, não só punição. No final das contas, o que é ser um verdadeiro herói? Hal Jordan caiu, foi julgado e renasceu. De Lanterna Verde a Parallax, de vilão a mártir. E por fim, se tornou algo além de qualquer lanterna. Ele virou o espectro, o juiz, o redentor, o brabo. Mesmo carregando os maiores pecados, Hal provou que até a alma mais quebrada pode se erguer e brilhar mais forte que qualquer anel do setor 2814. E é por isso que Hal Jordan não é só um herói, ele é uma lenda. Hoje a gente vai falar de um mago que faz o Doutor Estranho parecer estagiário da Hogwarts. Um cara que solta magia sem mexer um dedo, bate de frente com demônios, deuses e até os roteiristas da DC quando eles inventam moda. Senhoras e senhores, o Dr. Fate, o Doutor Destino, o magão supremo da DC. Spoiler, ele é tão forte que provavelmente nem precisaria desse vídeo. Ele só ia enfiar a história na sua mente e pronto. Imagina que você tá de boa com seu pai numa escavação arqueológica, e aí você acorda e seu pai tá morto e você é escolhido por um espírito milenar que vive num elmo dourado, tipo Alexa possuída. É isso? Esse é o Kent Nelson, o primeiro Dr. Fate, o cara que virou o Harry Potter do Egito Antigo, versão invocador de entidades cósmicas. Ele não estudou magia, ele aprendeu tomando controle de corpo por um deus da ordem. Tá achando ruim? Vai reclamar com o Nabu, isso, aquele espírito que vive dentro do elmo e manda em geral. Agora se liga, o Dr. Fate voa, teleporta, lê mentes, vê o futuro, manipula o tempo, invoca demônios pra lutar por ele, cria barreiras mágicas impenetráveis e ainda bate em entidades cósmicas como se estivesse jogando no reverso com a realidade. Ah, e detalhe, ele faz tudo isso com a mente, nem precisa levantar o dedo, é o único mago que lança magia enquanto tá de braço cruzado e julgando suas escolhas de vida. Na fase da HQ JSA 1999 a 2006, Kent Nelson já tinha virado pó mágico. Quem assume é o Hector Hall, filho do Gavião Negro. Aí você pensa, show, temos um novo mago. Mas não, meu amigo, temos um novo hospedeiro, porque o Elmo de Nabu é tipo um Airbnb espiritual que controla você com um contrato que você nem sabia que assinou. Voz de Nabu debochado. Você pode ser o Dr. Fate, mas só se fizer tudo do meu jeitinho, ok? Agora presta atenção, se a DC tivesse um ranking de magos, o Dr. Fate seria nível Nerfing urgente. Ele já derrotou demônios nível chefão de RPG, deuses e entidades do caos, realidades alternativas, o conceito de livre-arbítrio, sério, ele já brigou com isso também, e mesmo assim, acorda de manhã com a cara de quem ainda vai tomar café lendo o Grimório do Universo. Se ele e o Superman caíssem na porrada, o Superman ia sair voando, direto pra outra dimensão, gritando que magia é essa? Pelo amor de Raul! Nabu, o espírito dentro do elmo, é tipo aquele coach místico do inferno. Ele quer ordem a qualquer custo. E se você discordar, ele te transforma em planta. Literalmente, durante a série, ele quase toma conta geral, tipo, dane-se a humanidade, eu vou arrumar tudo na marra, imitando o Nabu. Ah, vocês gostam de caos? Então toma aqui um universo com 0 livre-arbítrio e 100% controle. Chupa essa, entropia. O Dr. Fate é basicamente o mago que o multiverso respeita. Ele não solta raiozinho de mão, ele reescreve as leis da existência com o pensamento. Ele entra num plano astral, dá a tapa na cara de um deus, sai e ainda te cura da gripe. E se você ver um elmo dourado flutuando, corre, porque ou ele vai te transformar num avatar, ou vai te dar sermão metafísico sobre equilíbrio cósmico por 3 horas. Curtiu? Então deixa o like antes que o Nabu tome o controle do seu mouse. Se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí embaixo. Eu aceitaria ou não ser possuído por um deus egípcio mágico imortal. Você achava que a Mulher Maravilha era só escudo, laço e discurso sobre amor? Swing, meu amigo. Na fase dos Novos 52, a Diana virou uma coisa que ninguém tava preparado. A própria deusa da guerra. É isso mesmo. A Mulher Maravilha virou uma divindade, uma destruidora de deuses. E só não fez o Kratos chorar porque ele tava ocupado matando pombos gregos. A origem repaginada. Nos Novos 52, a DC falou, bora rebutar tudo e fazer geral mais jovem, mais estiloso e com muito mais drama mitológico. E com a Diana não foi diferente. Esquece aquela parada de feita de barro. Agora ela é filha biológica de Hipólita, rainha das Amazonas e nada mais, nada menos que Zeus. Sim, Zeus. O pai do trovão, o rei dos deuses. O cara que trai mais que vilão de novela mexicana. Resultado: Diana é uma semideusa com pedigree olímpico, criada nas Amazonas, treinada para ser uma guerreira desde o berço, e com poder suficiente para abrir um buraco no chão com um suspiro. A Mulher Maravilha virou a deusa da guerra.
E a treta começa quando o deus da guerra original, Ares, bate as sandálias. E adivinha quem fica com o cargo? Exatamente, a Mulher Maravilha herda o título de deusa da guerra. Agora, além de ser uma amazona absurdamente forte, ela também pode ver e manipular estratégias de batalha como se estivesse jogando xadrez com o planeta inteiro. Diana. Ah, você tem um exército? Diana versão deusa da guerra. Lindo! Eu vejo cada passo que ele vai dar antes de você terminar essa frase, irmão. Quão forte ela é nesse arco. Tá, mas o quão forte ela é nessa fase? Vamos de checklist mítico, super força nível, quebra colosso no soco, invulnerabilidade, top tier, velocidade absurda, quase nível flash em batalha curta, habilidade com armas que humilha qualquer espartano, estratégia de batalha divina, literalmente vê como vencer guerras com o pensamento e ainda controla soldados mortos. É tipo necromante com armadura dourada. Imagina você indo pra guerra e vê a Mulher Maravilha na linha de frente com espada flamejante, olhos brilhando e um exército de fantasmas vindo atrás dela. Bro, nem os deuses queriam tretar com isso. Nessa fase, a Diana bate de frente com todo mundo. Hera, que tenta controlar geral. Apollo, que acha que manda alguma coisa. O primeiro nascido, um monstrão invencível que queria sentar no trono do Olimpo e transformar a Terra numa bola de destruição. E adivinha quem barra esse cara na porrada? A Diana, sozinha, com fúria divina, espada e discurso inspirador que deixa até inimigo com vontade de fazer terapia. A Mulher Maravilha dos 952 é muito mais que só uma guerreira. Ela é filha de um deus, deusa da guerra, protetora dos inocentes, rainha moral da justiça e, sinceramente, a maioral. E se ela quiser, ela te derrota com um laço, te faz confessar que chorou vendo o Encanto e ainda te dá lição de moral sobre responsabilidade afetiva. Se um dia o Superman sumir, relaxa. A Diana dá conta do recado, com estilo, com espada e com um brilho no olho que faz o Olimpo pensar 2 vezes antes de mexer com ela. Mulher Maravilha, deusa da guerra, é tipo colocar a Beyoncé no lugar do Ares e dar pra ela a chave do planeta.